podemos ir já para a entrevista? Podemos. Vamos agora, então, estamos recebendo aqui os vereadores Luciano Almeida e Luciano Sérgio. Não é uma dupla sertaneja, Luciano e Luciano, mas estão aqui na bancada. Bom dia, sempre bem-vindos, os senhores e todos os outros. E a repercussão ainda do resultado da votação na última sessão, na quinta-feira passada, conforme eu disse quando os senhores ainda estavam nos bastidores, comentei com o Caio, ainda é talvez o assunto mais comentado desde a quinta-feira na cidade, em todos os pontos onde as pessoas no boteco, em casa, no trabalho, com o vizinho, as pessoas em suas caminhadas, aí fazendo seus exercícios, vira e mexe, todo mundo está tocando nesse assunto. Bom dia, ouvintes do programa Primeira Mão, da Rádio 2 de Julho, Marconi William, nosso amigo Caio Pimenta, que já começou hoje fazendo aqui uma análise cirúrgico, o nosso elegante amigo Gomes e o operador de som, que eu sempre esqueço o nome. Wesley. Enfim, queremos agradecer aqui a oportunidade que vocês sempre nos dão, e importante esse debate aqui, nessa bancada. Tivemos aqui a semana passada para falar os motivos por qual seríamos contra a liberação do empréstimo naquela casa legislativa. Uma bancada de 7 vereadores, coesa, que no início, quando nós nos unimos para fazermos essa defesa lá na Câmara dos interesses de Alagoinhas, foi muito criticada, Marconi, e colocada sob suspeição várias vezes, mas graças a Deus passamos dessa fase e temos uma bancada lá que, acima dos nossos interesses partidários e pessoais, está Alagoinhas. E eu queria aqui deixar um abraço para o companheiro, o amigo Baqueiro, Darlan, Caio Ramos, Tordininha, João Henrique, Darlan, e que eles não tiveram como comparecer hoje, mas aqui nós estamos nessa representação dessa bancada. E aí, nós sabíamos que seria difícil, viemos para os programas de rádio, ocupamos durante a semana a tribuna da Câmara para debater e combater o bom combate, queríamos abrir o diálogo com o governo para que esse projeto que chegou àquela casa no regime de urgência urgentíssima fosse debatido, fosse discutido com a sociedade, e por fim, na quinta-feira, a certeza do não nós já tínhamos, né? Nós sabíamos que tínhamos combatido o bom combate, que tínhamos... Você já tinha a certeza do não? Não, a certeza do não nós tínhamos. Que não ia ser aprovado. Não, eu acho que ele se refere de que não seria. A certeza do não nós tínhamos. Tô entendendo. E aí fomos surpreendidos com a rejeição ao projeto. E que não foi nenhuma novidade, Luciano Sérgio vai poder falar sobre isso. Luciano deu sinais ao longo das entrevistas e falava da insatisfação especificamente de 3 colegas, que era o Oséia Menezes, o Gode, que foi retalhado quando foi aos programas de rádio falar sobre aquela obra que está sendo feita ali na comunidade dele, ao lado da BB, na Novo Horizonte. Mendes, aquela área ali. O Gode chegou aí aos programas de rádio e foi retalhado, os secretários ligaram para ele, tratando ele como se ele fosse um funcionário que deve ter respeito por todos os funcionários, né, porque ocupa um cargo de confiança. Mas hierarquicamente falando. Né? É isso, ele é detentor de um mandato. E o governo gira em torno de 2 vereadores praticamente, e acha que tendo aqueles 2 vereadores ali no controle e que teria o controle da situação. E o vereador Gode é um vereador que tem uma característica muito atípica. O Gode é uma pessoa que vem da zona rural, simples, humilde, tem algumas dificuldades na fala, mas ele tem uma percepção e uma sensibilidade grande. Gode, ano passado, em dezembro, vou ser muito rápido nisso, eu fiz uma homenagem a ele e disse, você para mim é um vereador de destaque, porque dentro de suas dificuldades, foi um vereador que participava das audiências públicas lá, principalmente as que eu promovi, e dentro da Câmara ele sempre se posiciona, mesmo com dificuldade de colocar ali seu posicionamento, mas uma pessoa séria. É um vereador que tem um trabalho na zona rural, nas comunidades, e Gode vinha dando esses sinais de tristeza, sempre colocado como figurante no processo. Gode botou uma emenda em 2018 para fazer a melhoria da distribuição de água lá na comunidade de Capoeira, botou uma emenda de 30, 40 mil para que o SAAI fizesse lá e colocasse uma caixa d'água maior para que pudesse atender aquela comunidade. Não foi feito. O vereador Gode vinha ali com algumas insatisfações, ele na comunidade onde ele mora, ele nunca teve espaço com o governo para caminhar nas ruas.
quando ele veio aqui aos programas de rádio, que fez críticas à rede de drenagem, que encheu, as casas foram alagadas ali, da obra em curso, e ele veio alertar, ele foi retalhado, o prefeito foi naquela região ali, não o convidou, então ele vinha aguardando. E aí eu faço defesa no sentido, não tem aqui uma procuração do vereador Goldi, ele vai poder melhor falar sobre isso quando ele for à tribuna da Câmara na terça-feira ou nos programas de rádio. Então eu pedi respeito, o colega Lins da mesma forma, vinha na Câmara falando das insatisfações, das emendas não cumpridas, de uma série de situações. Chega a hora que... Não, Luciano, Caio, me parece, só a impressão, fazendo mais uma alusão um tanto quanto esdrúxula, me parece que é aquela situação do machão, né, o cara trai a mulher a vida inteira, quando a mulher se revolta e dá um beijo no Ricardão, o cara quer matar. Porque, é verdade. Só para arrematar, finalizar, então, conversar um pouquinho pra gente... eu vou só fechar isso. Vá. Então, eu acho que, eu sempre digo lá naquela casa que são 17 vereadores e são 17 CNPJs, que cada um responde por si, por suas atitudes. Então eu só queria pedir respeito nesse momento para que os dois colegas, que eu acho que foram muito corajosos, o Lins e o Goldi Luxo, para que seja respeitada a decisão que eles tomaram. E não houve uma vitória da oposição contra o governo, contra a situação lá na Câmara. Houve uma vitória do povo, né, com relação ao governo, porque deixou de se escorrer pelo ralo, vai deixar de escorrer pelo ralo mais 15 milhões, né, se caso o governo tivesse acesso a esse empréstimo, porque, volto a insistir, recebi aqui uma mensagem de uma moradora do conselheiro Dantas, me mandou aqui vídeos e fotos, a casa encheu, alagou, a obra está sendo feita lá e o prefeito anuncia para acabar com os alagamentos, e essas pessoas perderam móveis, perderam tudo, porque as obras que estão acontecendo na cidade são obras que estão inacabadas, e quando acabam, cheia de problemas, e é aquilo que nós viemos aqui relatar e puxar o bom debate e alertar o governo que está na hora do governo parar, organizar, ainda tem 8 meses aí para o final do mandato, organizar toda a sua casa e focar na gestão, na administração, porque o que se pré-anuncia aí é um final de gestão melancólico e desastroso. Luciano, eu vou discordar de você em alguns pontos. Primeiro, com relação ao Goldi e ao Pastor Lins. Não é que a gente tem aqui falta de respeito, muito pelo contrário, a gente respeita os dois como pessoas, agora são detentores de mandato. E a gente fala aqui dos vereadores, do mandato dos vereadores, das ações dos vereadores. Né? O governo foi pego com as calças na mão. Né? O que a gente questiona é justamente isso. O Gustavo Carmo falou aqui no ar que até os 45 minutos do segundo tempo estava tudo certo para o projeto ser aprovado. E eles fizeram assintosamente para o governo perder. Quer dizer, a forma com a perda, né, do projeto, eles poderiam ter sinalizado antes, o governo retiraria o projeto. Não teria mais como retirar, porque foi de regime de urgência urgentíssima, o prazo para votação era na quinta-feira. Mas poderia ter falado antes, né? Porque quando retiraria o pedido de urgência. Não pode. Já tinha sido acatado. Não, porque para o presidente acatar o pedido de urgência urgentíssima, teve uma reunião, obviamente, para o Roberto, inclusive, entendeu? E eles devem ter dito, não, vamos votar. Porque senão o Roberto não tinha colocado a urgência urgentíssima. Não, votar iriam, né? Contra a favor, outra história. Porque isso, inclusive, eles pensaram em atacar o governo e resvalou no presidente da Câmara. Ficou manchado também. É bom que se diga isso. O Roberto Torres teve também sua pré-candidatura afetada. Eu mesmo questiono, inclusive, se ele vai ser pré-candidato a prefeito. Enfraqueceu sim, porque ele assumiu um posicionamento que beneficiou sim a prefeitura. Beneficiou. Quando você coloca a urgência urgentíssima, você quebra protocolos, entendeu? E aí... Artifícios lá, né? E artifícios você beneficia o governo. Então houve sim um desgaste também para o presidente. Uma outra questão é com relação justamente a essa questão do projeto, que quem ganhou mais foi a Alagoinhas e não o governo que perdeu. Eu vou discordar, porque foi o governo que perdeu. E eu vou fazer um paralelo, uma comparação, porque o empréstimo da CAF foi muito mais nocivo para Alagoinhas, do ponto de vista de pagamento, do que esse empréstimo aí. Esse empréstimo você ia pegar 15 milhões e ia pagar 18. A CAF você pegou quanto? 12? 11 milhões. 11 milhões de vai dólares. pagar vezes 11 milhões. 4, a gente tá 4,50 dólares. Quase 5, amigo. Quase 5. Então você multiplica por 4,50 tá por fora. A gente ainda paga o projeto Cura. Era uma coisa que era... Então, o projeto Cura tem mais do que de 30 anos.
que a gente paga esse empréstimo. Então, dos empréstimos, talvez tenha sido menos nocivo para o cofre da prefeitura. Tivesse sido, né? E não foi aprovado, né? Caio, então, Luciano, só me permita falar uma coisa antes dos senhores prosseguirem. Quando eu fiz aquela alusão que eu considerei inclusive esdrúxula do machão, o cara, sim, o pegador, né, que trai a mulher o tempo inteiro, aí quando a mulher se revolta e dá um beijo em outra, ele quer matar porque a mulher traiu. Obviamente, deixo claro que foi uma alusão. Eu fiz eu usei essa expressão governo como se fosse o pegador. Não direcionei para ninguém especificamente. Entendemos. Tampouco entraria na vida pessoal de ninguém. Falei do governo, que assim como é o governo local atual, poderia ser qualquer outro governo, federal, estadual, municipal, não tem nada, para depois não pegarem, não pensarem uma frase fora de contexto para usar em outro texto com outro pretexto. Então não tem, nós temos inclusive a íntegra, né? Tá lá disponível na internet para todo mundo. A íntegra da gravação do programa, em nenhum momento fiz nenhuma alusão falando de A, B ou C, falei de governo como um todo, a atitude do governo. Mas vamos em frente. Pronto, peraí, tem aqui as perguntas dos ouvintes já fazendo aqui, alguns comentários, a gente vai falar depois, vamos rodar a bancada. O Gomes tem pergunta para fazer, depois o Marconi e eu volto. Vamos lá, Gomes. Olha, nem o mais otimista dos oposicionistas julgaria, né, eu acharia que isso poderia acontecer. Claro que eles queriam, eles torciam para que isso ocorresse, mas tinham certeza que não aconteceria, né? Então, veja bem, quando nós vamos comentar esportes, a depender do jogo, do andamento do jogo, às vezes nós dizemos, olha, esse jogo o time A, o time B só perde para ele mesmo, e o governo perdeu para ele mesmo. Faltou habilidade, faltou capacidade de interlocução, faltou tudo aquilo que você possa pensar, coloque aí na conta que faltou. Eu pergunto para os dois vereadores aqui, a missão está cumprida depois do que aconteceu? Agora é hora de cuidar da reeleição e aonde essa decisão, essa derrota imposta ao governo pode ou vai ajudar ou não os vereadores na recondução ao mandato, porque daqui para frente também, claro, que todos vão lutar pela reeleição e tem que correr atrás. Então, até onde esse resultado ajuda ou prejudica o conjunto daqueles que pleteiam um novo mandato? Bom dia, Gomes, bom dia, Caio, Wesley, nosso amigo Marconi William e Alex, que nos acompanha aqui, assessor de Luciano. Eu estou tentando comprar o passe dele já há alguns anos. E a todos que nos ouvem, né? Falar sempre que é uma honra estar aqui nessa bancada, conversando, dialogando os destinos de Alagoinhas. Primeiro, antes mesmo de responder, Gomes, eu queria falar de que alguns elementos me chamam a atenção nessa experiência. Primeiro, que aquilo que a gente vem chamando, e Caio sempre que vai na Câmara fala, o maior calcanhar de Aquiles do governo de Joaquim sempre foi a base aliada. Eu sempre fiz questão de dizer isso olhando no olho dos colegas vereadores. Verdade. Sempre foi um calcanhar de Aquiles. E sempre foi algo que o governo não incorporou como algo para ser tratado. Porque, de forma reiterada, a gente percebia uma série de decepções lá. Decepções, eu falava de Oséias, falava de Lins e falava de God, mas decepções de Bebé, decepções de Cleto, que era o líder, por várias vezes reclamou lá. E eu apostei muito nisso. Eu sempre falei à turma, eu sempre apostava muito nisso, de que essa questão do empréstimo era um momento que o governo precisava muito, mas não conseguia ter a confiança da base. Porque é questão de confiança. A desconfiança gerou desconfiança, né? É redundante, mas é uma frase que utiliza. E eu tenho que me agradecer, Caio. Eu tenho que agradecer ao prefeito Joaquim, ao corpo dele de secretários responsável pelas tratativas políticas, né? Eu tenho que agradecer aos cargos comissionários que lotaram a Câmara, às lideranças que foram lá, porque o governo, com esse empréstimo, criou um ambiente decisivo para a cidade, que foi um ambiente em que a oposição podia vir tratar sobre a fragilidade do governo. Porque se viesse aqui eu, Luciano Almeida, Baqueiro, Darlan, João, separadamente ou juntos, Caio Ramos, se a gente viesse para aqui,
né, Darlan, se a gente viesse para aqui falar mal do governo, falar mal das obras, falar mal das coisas que não estão dando certo no governo, não teria o mesmo eco. O empréstimo acabou dando foco a uma discussão que foi além dos 15 milhões, que foi discutir o projeto de cidade que o governo de Joaquim ainda não conseguiu mostrar. Porque você vê o empréstimo lá, mas você não vê. Se você pergunta, as perguntas que foram feitas na audiência por mim não foram respondidas. Tipo, como é que tem lá 1.230.000 para o Silva Jardim, se o Silva Jardim está com um débito da administração, que a prefeitura passa Paulo César, mas a prefeitura é o mesmo CNPJ, e está respondendo por conta de mudança de metafísica sem autorização do Ministério. E não obtive resposta. Você via lá os projetos, mas os secretários não conseguiam responder qual é o custo de uma rua. Então, você não está com projeto, você não já tem tudo organizado. Então, de fato, seria colocar um cheque em branco na mão de um prefeito que, infelizmente, ao longo de 3 anos e 2 meses, não conseguiu dizer para que veio. Não conseguiu efetivamente. Eu sou contrário, eu continuo defendendo a tese, né? E não sou suspeito, né? Tanto o Lins como o God não pode ser instrumento de vingança do governo agora. Já foram, né? Não deveria. O Clécio já está dando adeus da CESEP. É mais um erro, Caio. Por quê? Porque você teve 3 anos e 2 meses para ter uma metodologia, um jeito, uma forma de tratar a base. Sempre deixaram solto. Aí é agora, faltando 6 meses da campanha, que desprezando os vereadores, pra gente não é ruim, não. A gente vai conseguir, a gente passa a ter a maioria, se os colegas vereadores, que nós não dialogamos ainda, se definirem por isso. Nós vamos ter maioria, não é ruim. Agora, essa medida, para quem quer governar uma cidade como Alagoinhas, que não é uma província, deveria ser modificado isso logo desde o início. Não tem um padrão. Nós somos oposição à forma de governar. Mas eu acho que agora, para o momento de crise estabelecida, da desconfiança, pelo momento de crise estabelecendo, pela minoria que o governo passa a ser, eu quero dizer que a minha opinião, eu estou falando Luciano, a minha opinião o Luciano Sérgio. A minha opinião é que esse momento é um momento de discutirmos, né, todos os vereadores e o prefeito sentar para dialogar sobre o destino da cidade. Porque nós não podemos, o Marconi falava uma coisa aí importante, será que não tem mais nenhum projeto de relevância? Assim, a cidade não pode pagar pelo preço de um governo que se dissolve. Então eu acho que aí muda de figura, né? A gente precisa sentar, dialogar, traçar um caminho, dialogar sobre essa pulverização de recursos que tem na cidade toda, mas a falta de condução e de gestão para organizar. Precisamos discutir a questão da saúde, né? E de estar faltando 15 médicos na cidade, né? Precisamos discutir essa questão dos índices da educação, porque o governo não pode, um governo fraco é uma cidade fraca. A gente não pode agora, né, porque vencemos uma batalha, entender que precisamos massacrar a ponto do governo ficar ingovernável. Minha posição é outra. Então eu quero chamar a atenção que esse é um momento de chamar para o diálogo em nome da melhoria da cidade. Ô, Luciano, antes do Marconi fazer a pergunta, o Luiz Medeiros está aqui no Facebook, ele está perguntando o seguinte: pergunta aos vereadores se as contas da Executiva de 2019 já foram analisadas. Pergunto porque estou surpreso com a decisão do prefeito de ter minoria na Câmara. De qualquer forma, parabéns aos vereadores pelo trabalho em favor de suas convicções, de acordo com o melhor interesse dos seus eleitores e do município. Já chegou lá as contas do Executivo não. 2019? Vai chegar agora 2018, ainda tem esse vai chegar 2019. É no ano seguinte que chega as contas. Então não chegou 2019 ainda. Vai chegar agora. Ainda vai chegar, vai chegar. Mas vai ser votado ainda esse ano. É. Pronto.
Então o governo dá um passo importante para ter as suas contas mas rejeitadas. o TCM indicou a aprovação com ressalvas, aliás, é como sempre, mas né? o TCM é um órgão de assessoramento. É consultivo. Não, mas seria um fato assim, aliás, eu acho que a Alagoas nunca teve, né? Atípico, né? Atípico a Câmara de Vereadores derrubar um parecer do TCM. Inclusive isso aconteceu com o Paulo César, inclusive com votos do Todininha, pessoal do PT, votaram. A gente fala isso porque o último ano do governo Paulo César foi um ano complicado pra caramba, né? O último ano foi um ano de falta de pagamento, né? O governo Joaquim reclamou dívidas da Previdência, enfim. Deixou um mês de atraso da saúde. E um mês de atraso da saúde. Mesmo assim, as contas foram aprovadas, recomendadas a aprovação pelo TCM, e a Câmara aprovou. Marconi? Bom, os senhores, obviamente, têm as suas expectativas com relação aos rumos da chamada arrumação das bancadas. Teoricamente, claro, o governo fica com menos 2 votos. O Luciano Sérgio já adiantou que ainda vocês não conversaram sobre esse tema. Mas qual é a impressão que os senhores têm com relação a essa possibilidade em função, inclusive, de que o governo contra-atacou imediatamente com a exoneração de pessoas ligadas aos vereadores, num momento crucial, não deveria tê-lo feito, em função de ter sido, embora muitíssimo importante, por conta das peculiaridades envolvidas, afinal de contas, o último ano de mandato, porém, ainda restando 8 meses de governo, de existência do governo, acabou tornando público que há um racha. Embora os senhores não tenham conversado ainda, qual a expectativa, quais as impressões que vossas senhorias têm com relação à possibilidade desses 2 vereadores, o vereador Pastor Lins e o vereador God, integrarem a bancada de oposição? Os senhores acham que isso está muito mais fácil? É um caminho natural? Ou ainda é muito cedo? Podem se rearrumar, se entender com o atual governo ou se considerar independentes? A possibilidade, como em política principalmente, nunca se diz nunca, mas eu acredito que é um caminho sem volta, tanto para o vereador God como para o vereador Lins. Eles têm 2 possibilidades: ou ficarem independentes na Câmara, ou vir agregar a bancada de oposição, que o líder não está aqui, mas podemos já dar alguns sinais nesse sentido. Nós iremos buscar, com certeza, né, os 2 colegas lá naquela casa para que possa vir a compor a base de oposição. E há uma preocupação grande, e por isso que fizemos questão de vir e de voltarmos aos programas onde nós passamos a semana passada, e Luciano deixou essa mensagem aqui serena. Nós não somos daqueles de quanto pior melhor, não. Nós fazemos uma oposição com proposições, viemos aqui aos programas trazer tecnicamente os porquês. E, Caio, Alagoinhas vai na contramão da crise que houve no país. O governo Joaquim, como eu disse em alguns programas, recebeu um aporte nesses últimos 20 anos, foi o prefeito que mais recebeu recursos, 19 milhões das poligonais, quase 50 milhões da CAF. Nós lá na Câmara, no início do mandato, autorizamos mais de 23 milhões em empréstimos. Se você somar, então dá um volume aí. Joaquim teve mais de 100 milhões de reais. Isso com as emendas dos deputados, emendas que já estavam lá, dada por perdida, que o deputado Paulo Lázaro, na sua articulação, recuperou esses recursos. Tem o PAC 1, PAC 2, avançar. Cidade para Todos é o programa do governo federal, e aí nós não vemos aí esse governo avançar em nenhuma das áreas. Não se teve uma bandeira. E assim, eu quero alertar o governo que, em cima dos erros cometidos, que não se apegue essa recusa de 15 milhões, né, que foi feita lá na Câmara através de um empréstimo e que foi recusado, de depositar isso e levar para a população que houve uma interferência da Câmara de Vereadores, porque não houve. O governo vem fragilizado, o governo vem cheio de dificuldades e queria depositar nesse empréstimo de 15 milhões uma esperança daquilo que eles não têm que apresentar na porta dos eleitores, porque o prefeito prometeu o hospital, não se concretizou, prometeu a maternidade, não se concretizou, prometeu inaugurar a UPA, e até hoje, porque a UPA é um mini hospital. É o mínimo que ele poderia fazer, entregar a cidade a uma UPA para desafogar o Hospital Dantas Bião, que hoje sofre
com a superlotação de pessoas que poderiam estar sendo atendidas nas suas unidades básicas de saúde e que hoje buscam o hospital Dantas Bião porque não tem uma outra forma de... E com administração péssima, inclusive os médicos estão... E a gente pode aprofundar nesse debate com relação ao hospital, mas assim, o hospital também sofre com essa superlotação. Então o governo, nós estamos nos colocando à disposição do governo. Quando teve a crise do transporte, nós nos colocamos e pedimos uma audiência com o prefeito. E nós conversamos com ele, dissemos a ele a forma e que nós estaríamos o apoiando, e no mesmo dia ou no dia seguinte de manhã o prefeito conseguiu conciliar com a categoria do transporte público, né, os motoristas e cobradores, e conseguiu um consenso. Então nós queremos dizer ao prefeito Joaquim que nós estamos, e a administração, que nós estamos aqui à disposição, que a bancada de oposição, assim que for convocada, para conversar com o governo, falar os pontos que precisam ser estancados, porque o governo está em sangramento, e a gente vê uma cidade hoje esburacada, suja, gasta-se mais de 1 milhão, aproximadamente 1,5 milhão para a limpeza pública, e a cidade está suja. Antigamente maquiavam, Gomes, o centro da cidade, as principais avenidas, e hoje nem isso está conseguindo. Eu soube que está atrasado 3 meses. A empresa Natural está entrando para o 4º mês sem receber. A MAP está aí ameaçando os funcionários da aviso prévio. A MAP é que presta serviços, né, gerais nas secretarias. Eu soube que tem uma secretaria que está em aberto há quase 4 meses e a MAP ameaçando suspender o serviço. Então, outros fornecedores, temos notícia de que está sem receber pela prestação do seu serviço. E aí o governo, ao menos agora, devia fazer uma organização, chamar todos os secretários e dizer, vamos fazer o dever de casa, vamos organizar a casa, ou para ele se conseguir a reeleição, ou para o próximo gestor. Porque Alagoinhas, a partir de 2021, se for Joaquim que se reeleja, ou não, ou um outro, vai ser uma terra devastada. Vai encontrar um pacote de obras inacabadas. Não, mas sempre é uma terra devastada. Eu me lembro também do último ano de Paulo César, também foi uma terra devastada. O Joaquim. Aliás, o Paulo César também, quando assumiu, foi nas áreas dizer que recebeu uma herança maldita. Todo mundo que assume diz que tem uma herança maldita. Eu nunca vi. O próprio José também, todo mundo via também que era uma herança maldita, desgraçada mesmo, do João Ficina. Mas todo mundo que assume diz que é a herança maldita. E se ele se reeleger, ele terá muita dificuldade, né? A educação esse ano não entregou o kit para as crianças, né? Que os anos anteriores vinham recebendo, um kit com material escolar. Então a gente vê uma série de dificuldades. Foi prometido e o prefeito anunciou durante a campanha e pós-campanha, já eleito, de que pagaria o 14º salário aos professores. E o que aconteceu foi um abono, mas mesmo assim esse ano nem se conseguiu fazer isso. E o prefeito prometeu em 2019, na jornada pedagógica, se comprometeu com os professores e assim não foi feito. E uma série de promessas. Hoje o funcionalismo público tem uma revolta muito grande. Foi o prefeito que mais maltratou o funcionário público, tirando suas vantagens, gratificações, pessoas que já tinham incorporado isso ao seu salário ao longo de 15, 20, quase 30 anos recebendo e que foram tiradas de forma que eu não vejo critérios, não são 2 pesos, 2 medidas quando eles fazem essa avaliação. Enfim, há essa preocupação e assim, tá, eu posso falar de muito próximo hoje porque ocupo e exerço um mandato e aí eu pude me aprofundar nos problemas de uma forma muito mais diariamente e de muito mais profunda, todos esses problemas e cada dados de secretarias. Então assim, eu acho que há essa preocupação, né, Luciano? E como o Luciano bem disse, nos colocamos aqui à disposição do governo. Agradecer, Caio, que eu acho que já está chegando ali ao fim, e eu vou passar para o Luciano finalizar, essa oportunidade que vocês nos dão aqui de estar dialogando, de estar demonstrando a maturidade que a oposição tem buscado. E o diálogo também, não é só críticas, nós aqui falamos dos problemas, das dificuldades, mas também apontamos, e o Luciano lá na Câmara tem feito muito isso. Luciano, quando leva um problema, ele também leva sugestões para que o governo possa ali fazer esse contraponto, mas infelizmente eu não vejo essa vontade, e você fala muito bem aqui cirurgicamente da articulação política. E eu acho que o maior erro do governo também está, primeiro, gestão, porque não tem um gestor que tenha pulso e acompanhe realmente para e passo o andamento de sua administração. O gestor não é obrigado a conhecer, Marconi Willi,
de tudo e sobre tudo, mas ele tem a obrigação de dialogar com seus secretários, de estar acompanhando os índices, estar acompanhando ali a desenvoltura de cada secretário, né, o que é que está sendo executado por cada secretaria. Isso falta. E segundo, o erro maior, eu acho que, como você já falou aqui cirurgicamente, é a composição política, o núcleo político do governo. E a falta de credibilidade, em terceiro lugar, do prefeito, como o Gomes bem disse aqui. Ele deixou aliados e aliados fortes e amigos de primeira hora pelo caminho. E assim como ele tentou recompor, acredito que foi com o PV na noite de quinta-feira, ele buscou o DEM também ao longo de 2019 e mostramos que nós não somos fisiologistas, que não estamos só preocupados com a questão de cargo em decorrência e consequência da conjuntura. Foi procurado em março de 2019, o deputado não quis abrir o diálogo, mas o presidente municipal do partido, Marco Antônio, recebeu o prefeito, conversou naquele período e colocou quais eram as razões porque nós não voltaríamos, né? A falta de confiança, a falta de respeito que houve, a traição e chegar ao programa de rádio e dizer que um container, que nós éramos, e o container pesou quinta-feira nas costas desse governo. Mas enfim, passar para o colega e amigo Luciano Sérgio. Antes do Luciano Sérgio falar, do pessoal que está se comunicando aqui pelo YouTube, o Edivaldo dando um bom dia a todos dessa bancada. Como ficou os cargos comissionados dos vereadores da base que traiu o Joaquim? Saíram. Aliás, vão sair. Os que não saíram ainda vão sair. Caio, bonita camisa, gostei, cor sim, cor não. Não é cor sim. Não é cor sim, cor não. É cor sim, cor também. Branco também é cor, viu? Quadriculado. O professor Vinícius Alves está aqui. O prefeito não consegue fazer mais nada agora. O povo que irá sofrer. Se a população lagoense tiver um pingo de vergonha na cara, não irá votar em nenhum desses políticos desse mandato. Ele também fala aqui que nem prefeito que não sabe administrar, nem esses vereadores que mais atrapalham do que ajudam. Sobrou para vocês também, viu? Temos que fazer uma limpeza total. Alan Silva dando bom dia. E o pessoal diz aqui, com o advogado deste God, não precisa ir se defender a lugar nenhum. Será que não teve o dedo de Paulo? Ele fala Paulo, deve ser Paulo César e Paulo Aze, né? Nessa mudança de opinião. E o Maurício Luiz, bom dia e uma excelente semana para todos. Está todo mundo esperando aí que o Pastor Lins e o God, né, vai ir, no caso, para as hostes ou de Paulo Aze ou de Paulo César, né? Dizem que tem o dedo aí de algum dos dois nessa conjuntura. Mas, Luciano, lhe devolvendo, já falando aí da nova bancada de oposição, está chegando a eleição. Sim. Você, inclusive, é um dos pré-candidatos a prefeito pelo PT. O Luciano Almeida deve defender aí a pré-candidatura do Paulo César. E outros componentes da oposição também vão defender aí os seus candidatos. Como é que vai ficar aí a relação? Não vai ter esse ciúme de um não querer favorecer o outro? Não, assim, né? Com mais gente que se complica mais, né? Olha, o consenso. Na Câmara, eu acho muito interessante, o Gomes viveu essa realidade. Na Câmara há um ambiente interessante. Você consegue conviver, né, com as diferenças, você alimenta. Chegou ali o camisa humana ali, nosso amigo Albino, presidente do Atlético. Você consegue conviver, você cria laços de amizade. E essa oposição é um elemento novo, porque você tem lá o DEM, você tem lá o PT, e Lins vindo, você vai ter também um bolsonarismo. É verdade. A turma brinca que Joaquim conseguiu essa proeza. O que é que a gente precisa? O fato da gente estar juntos, discutindo a cidade e fazendo um processo de oposição a partir daquilo que não dá errado, não tira, e nós temos um pacto de individualidade, né? As teses e as ideias do PT, nós continuamos defendendo. Luciano continua defendendo o horizonte do que pensa o DEM. E Lins vindo, ele vai ter a liberdade de defender a questão. O que nos une é o compromisso com a cidade, o papel da fiscalização, né? Então, assim, nós não temos censura ao que um ou outro vai falar. Você tem lá Baqueiro e Caio Ramos, que defende a pré-candidatura de Paulo, né? E ele sabe que eu desço pau nas sessões, na rádio, onde eu vou aqui mesmo, nas entrevistas, nos erros de Paulo quando prefeito, né? Eles sabem disso e eu respeito, né? Claro que assim,
ninguém vai tirar esse processo. O que nos unifica é a nossa ação como vereador no destino de fazer a nossa obrigação como empregado do povo na avaliação do governo municipal. Você falou aí em Paulo César, eu me lembro do último ano de gestão. E eles também, gravado na minha mente também picam o pau nas questões do PT. Mas quando ele perdeu maioria na Câmara, a gente viu uma chuva aí de CPIs, inclusive a do SAI, que desgastou muito o governo dele, embora ele tenha saído ainda bem avaliado, mas o governo Joaquim, ele incorre na mesma questão, né? Perde maioria na Câmara agora, e aí o pessoal se pergunta, vai se esperar aí algum tipo de CPI nas secretarias? Se fala muito aí em SMTT, se fala muito em Secretaria de Saúde, muitos erros, né? Como é que a bancada de oposição pensa nisso, né? Tem aí uma CPI em mente. Aliás, teve até o início aí nos anos aí o início de uma CPI e tal, vocês retiraram e tal, mas vai voltar as CPIs? Nós vamos ter uma conversa, né? Amanhã, depois da sessão, porque todas as terças-feiras nós estamos reunidos, nós vamos avaliar bem, né? Como eu lhe disse, eu falei da minha opinião. Minha opinião que agora o momento é de diálogo, de conversa e de proposição para arrumar a casa. Se essa arrumar a casa é para ele ir embora ou não, é outra história. Mas agora eu acho que não é momento de radicalização, porque o governo está muito fraco. O governo está muito fraco, o governo está sem rumo, né? Agora, isso é a opinião de Luciano. Amanhã a gente vai ter, porque hoje, se for do ponto de vista da musculatura política, o que se desenha, até impeachment a gente já poderia pensar, né? Se fosse pensar do ponto de vista da musculatura política. Mas eu acho que isso quem vai dizer não é Luciano Sérgio nem Luciano Almeida. Nós vamos sentar com os 7 vereadores, nós vamos dialogar, nós vamos montar nossa agenda de atividades e ações a partir dessa derrota que o governo sofreu na Câmara. Aí mudou o contexto, mudou o cenário, e aí também precisa mudar o olhar e a avaliação desse contexto. Gomes, mais alguma pergunta? Arrematar essa questão. E uma das fórmulas rapidinho, Luciano, que a oposição dá certo, sabe qual é, Caio? É que todos os 7 vereadores dialogam, todos são importantes, um cobre a dificuldade do outro. Antes de entrar aqui, eu dialoguei com o Luciano, tinha uma ideia, ele disse, não vá por aí. E aí, essa é a importância, todos nós somos valorizados. O Darlan, ele é do PRB. E ele disse, por respeito ao presidente, eu sou oposição, continuo oposição, não mudo aqui esse pensamento, vou assinar o requerimento. E nos acompanhou na abertura dos trabalhos, fez um discurso, mas ele disse, eu não quero ir ao programa de rádio, porque eu vou respeitar a questão. Então, é esse respeito, o diálogo principalmente, e a valorização de cada um nesse processo. Aqui, Luciano tem 3 anos de experiência, eu cheguei hoje, mas o peso de Luciano é o mesmo peso de Luciano Almeida, de Luciano Sérgio, é o mesmo peso de Luciano Almeida. Caio, Darlan, então... Vocês fazem dieta juntos para... Eu tô na frente, Mas agradecer aí. Olha, em 2000, em 99, quando nós estávamos buscando uma cadeira para a Câmara de Vereadores, nós tínhamos um governo que concluía o seu mandato com um final extremamente melancólico. Eu jamais pensei que na minha vida eu viveria para ver um outro governo com um final tão melancólico como esse atual. Embora, com as informações que os vereadores passaram aqui, veja que foi um dos governos que mais conseguiu recursos na história de Alagoinhas. Então, triste Alagoinhas. Verdade. Vamos fazer uma analogia de João Oficina com o governo. Realmente, na época do João Oficina não tinha, né, esse orçamento que Alagoinhas tem hoje. 36 milhões é o último orçamento de João Oficina. 36 milhões. Marconi? Muito bem. Nos damos por satisfeitos? Vocês querem ainda... Considerações finais? Não, considerações finais. Só agradecer a vocês, a bancada, aos ouvintes, a todas as entrevistas que nós pudemos fazer na cidade, falar de que nós estamos muito tranquilos, né? Esperamos esse diálogo agora, estamos propondo, olha, o que não é comum. Geralmente quando se radicaliza, você sente a vibração, a alegria, né? A gozação, né? Nós não queremos nada disso. Nós somos vereadores eleitos, nós temos responsabilidade, estamos maduros o suficientes para dizer que a gente quer o melhor para a cidade.
Então, prefeito, o que a gente está entendendo é de que a gente já colocou o dedo em uma série de feridas e agora a gente quer sentar para, se o prefeito se permitir, junto com seu secretariado, nós podemos dar dicas e nós podemos nos colocar para construir com várias mãos a solução para essas diversas áreas do governo que estão frágeis. Esse é o recado que a gente deixa aqui à bancada de oposição. Obrigado aos vereadores aí da bancada de oposição. Ela transmita nossos abraços aí para os outros componentes, aí, o Todininho, o João Henrique, o Darwan, né, todos aí, o Caio Ramos, né, todos que compõem aí a bancada